Olá, me chamo Leonardo Gomes e hoje irei comentar acerca de receptores intracelulares. Ao longo da evolução, a saída da situação de uni para a de pluricelularidade, este último, caracterizado pelo agrupamento de células, apresentou desafios de grande complexidade. Alguns deles foram adaptar-se às novas condições ambientais, ou seja, perceber variações do meio externo e promover ajustes internos, hierarquizar e integrar informações, bem como realizar ajustes homeostáticos, agora não mais como uma única célula, mas como uma entidade. Assim, o agrupamento de células exigiu que essas pudessem comunicar-se entre si, a fim de que os ajustes ocorressem de modo integrado, conduzindo o organismo em um único sentido de resposta. A sinalização inter- e intracelular foi a base que permitiu às diferentes células de um mesmo organismo comunicar-se, integrando funções e coordenando eventos. Dentre as adaptações, o aparecimento de receptores foi o passo decisivo para o sucesso e estabelecimento da condição de pluricelularidade. Cada receptor deve ser capaz de reconhecer seu ligante de uma maneira específica e ser ativado por ele de forma que transmita um sinal para a célula e evoque uma resposta. Essa ativação ela pode ser mediada por mudança conformacional, formação de dímeros ou proteólise. Quanto à sua classificação, existem duas principais famílias de receptores: os receptores de superfície celular, ou também conhecido como receptores de membrana, compreendendo os canais iônicos operados por ligantes, os receptores acoplados à proteína G, os receptores acoplados à enzima e os receptores de adesão à matriz extracelular. Uma segunda família é conhecida como a de receptores intracelulares, das quais podem ser subdivididas em receptores citosólico ou receptores do tipo 1 e receptores nucleares ou receptores do tipo 2. Digno de nota, é importante destacar que a descrição desses receptores por parte da literatura ainda é bem confusa. Algumas generalizando-os como os receptores citosólico ou receptores nucleares, um erro, tendo em vista que estes encontram-se em locais diferentes da célula. De forma geral, os receptores intracelulares regulam a expressão gênica, portanto, são fatores de transcrição dependentes de ligantes. Ademais, são mantidos em uma conformação inativa, ação essa realizada por proteínas inibitórias conhecidas como chaperonas, proteínas de choque térmico ou HSPs. No entanto, diante da ligação a um dado ligante, como por exemplo o 17-beta-estradiol, a testosterona, o cortisol, a vitamina A, o hormônio tireoidiano T3 e o calcitriol, são capazes de promover a ativação desses receptores. Estruturalmente, esses receptores são formados por uma única cadeia polipeptídica, porém composta por 5 domínios distintos, sendo eles o domínio AB, ou amino-terminal, que está envolvido na ativação ou estimulação da transcrição, sendo sua sequência polipeptídica altamente variável entre os diferentes receptores intracelulares, o domínio C, domínio de ligação ao DNA, onde os aminoácidos nessa região são responsáveis pela ligação do receptor a uma sequência específica do DNA no núcleo celular, o domínio D, também conhecido como região de dobradiça, que está envolvido com o tráfego do receptor para o núcleo celular, o domínio E,
local de ligação do hormônio e, por fim, o domínio F, que é o local de ligação das chaperonas, ou HSP, e de dimerização do receptor. Quanto ao mecanismo de ação mediado por receptores citosólicos do tipo 1, 4 principais eventos são relatados. O primeiro é a interação ligante-receptor, o segundo, dimerização, terceiro, ligação ao DNA e quarto, ligação de co-reguladores. Assim, após atravessar a membrana plasmática, o ligante se ligará a seus receptores e essa ligação promoverá uma alteração estrutural, fazendo o desligamento da enzima repressora de atividade, o HSP. Na sequência, ocorrerá a interação entre dois complexos receptor-hormônio, promovendo a formação do dímero. Uma vez formado, o dímero será translocado para o núcleo e fará interação com o elemento de resposta hormonal, o HRE. Essa ligação poderá inibir ou induzir a transcrição de um dado RNA mensageiro. Se transcrito, o RNA mensageiro seguirá para o citosol e, sob a ação dos ribossomos, será traduzido em uma proteína específica, causando uma alteração fenotípica e trazendo uma resposta celular. Quanto ao mecanismo mediado por receptores nucleares ou receptores do tipo 2, dois principais eventos são descritos. O primeiro, a interação receptor-ligante, e o segundo, união de co-reguladores. Assim, após atravessar a membrana plasmática e a membrana nuclear, o ligante se ligará a seu receptor, o qual já está ancorado ao DNA. Essa ligação promove uma alteração estrutural, desligando a proteína repressora da atividade, porém atraindo coativadores. Tal interação poderá inibir ou induzir a transcrição de um dado RNA mensageiro e, dessa forma, modular a resposta celular. Dentro da importância terapêutica mediada por esses receptores, destaco o papel dos anti-inflamatórios esteroidais para os receptores citosólicos, uma vez que, dentro de suas ações genômicas, encontra-se a inibição da transcrição de mediadores e enzimas envolvidas no processo inflamatório, como, por exemplo, as citocinas e a enzima ciclooxigenase 2, e dentro de receptores nucleares, as glitazonas ou as tiazolidinodionas, que são capazes de ativar os receptores do PPAR-gama, induzindo a expressão de genes implicados no metabolismo de glicídio e, consequentemente, trazendo impacto sobre as concentrações plasmáticas de glicose. Obrigado.